Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite. Boa noite a todos vocês. Bom dia para quem está lá nos escutando na parte da manhã, né? Então, uma boa noite a todos. É com muito prazer, com muito amor que damos início ao nosso Evangelho no Lar. Hoje o Evangelho está bem atrasado, gente. A gente conversou com a espiritualidade e agora é 21h59. A gente se atrasou bastante porque a gente veio agora do hospital com a mãe. Como alguns de vocês já sabem, a minha mãe tem um problema meio grave. Então a gente corre um pouco com ela e a gente estava em função, fica em função dela. Ela está em casa agora, a gente largou ela em casa e por isso o nosso atraso. Então a gente pede desculpas, realmente foi um imprevisto, não tem como a gente prever, né? E eu também fiquei sem bateria no celular e não consegui nem avisar o Eri, né, nosso diretor. Mas tá tudo bem agora, a mãe está em casa, só para deixar vocês a par da situação. Não tem como a gente falar sobre a doença dela em si aqui, né? Porque é o nosso evangelho, daí a gente não tem nem tempo para isso. Mas eu agradeço a preocupação e o carinho de todos vocês. Agradecemos também os comentários que vocês nos deixam no YouTube, sempre com tanto amor, com tanto carinho. Isso que é importante. Então tá, gente, como vocês já sabem, eu sou a Janete, eu estou aqui com o Júnior. Juntos, então, com a espiritualidade superior, faremos o nosso Evangelho no Lar Online. O Evangelho, ele é feito sempre uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com a espiritualidade. Pedimos a vocês que deixem junto aos computadores ou junto aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água ou um copo d'água, para que ele possa ser fluído no final pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Bom, gente, vamos então serenando nossos corações, vamos acalmando, vamos esquecer dos nossos problemas. Vamos agora entrar em sintonia com a espiritualidade superior. Pedimos então que elas nos envolvam, que eles nos envolvam com a sua luz e fluidos, que seja um evangelho de amor e de encontro com Jesus, e que as suas palavras, que as palavras que o Júnior for intuído a conversar, a falar com vocês, sejam verdadeiramente seguidos por todos nós. Que assim seja. Vamos então à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Estou lendo por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma leitura mais moderna, mais fácil de se entender, mas vocês podem me acompanhar pelo outro Evangelho, não tem problema. Estou lendo o capítulo 13, item 12, São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Sejam bons e caridosos e terão em suas mãos a chave para entrar no céu. Toda a felicidade eterna está contida neste ensinamento de Jesus. Amem-se uns aos outros. É somente pelo devotamento ao próximo que a alma pode elevar-se a regiões espirituais superiores. Ela apenas encontrará felicidade e consolação na prática da caridade.
Sejam bons, amparem seus irmãos, deixem de lado a terrível chaga do egoísmo e trabalhem com o objetivo de abrir o caminho para a felicidade eterna. Quem já não se sentiu alegre, com o coração batendo mais forte, ao ouvir o relato de uma boa ação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se procurarem apenas o prazer que proporciona uma boa ação, estarão sempre no caminho do progresso espiritual. Exemplos não faltam. A boa vontade é que é rara de ser encontrada. Observem que a história sempre guarda lembranças de amor e respeito por uma multidão de homens de bem. O Cristo ensinou tudo sobre as virtudes da caridade e do amor. Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os olhos e os ouvidos às suas divinas palavras e o coração às suas bondosas recomendações? Eu gostaria que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. No entanto, desprezam o Evangelho fazendo dele uma palavra vazia, uma carta fechada. Deixam esse admirável código moral entregue ao esquecimento. Seus males provêm apenas do abandono voluntário a esse resumo das leis divinas. Leiam essas páginas que mostram todo o devotamento de Jesus. Meditem sobre elas e certamente aprenderão muito. Homens fortes preparam-se, homens fracos façam da doçura e da fé suas ferramentas. Sejam mais convincentes e constantes na propagação da doutrina espírita. Deus permite que nos manifestemos a vocês apenas para encorajar e estimular o zelo e as virtudes que já possuem. Mas se cada um quisesse estimular esse zelo e essas virtudes, bastaria apenas a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas são necessárias, especialmente para os que possuem os olhos fechados e os corações impacientes. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todas as virtudes terrenas, pois sem ela as outras não existem. Sem a caridade não existe esperança de um futuro melhor, nem interesse moral que nos sirva de guia. Sem a caridade, a fé desapareceria, pois a fé é apenas um raio de luz que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna da salvação em todos os mundos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a virtude mais elevada que Ele nos oferece. Como desconhecer essa suprema bondade? Qual coração seria tão perverso a ponto de desprezar e expulsar esse sentimento puramente divino? Qual seria o filho bastante mau para se revoltar contra esse doce carinho, a caridade? Não ouso falar do que fiz, porque os espíritos também são modestos em relação às suas obras. Mas acredito naquele que comecei como uma das que mais deve contribuir para o alívio de nossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos pedirem, como missão, continuar minha tarefa. Eu as vejo, minhas queridas e bondosas irmãs, em sua missão divina, praticando a virtude que eu recomendei, sentindo toda a alegria que proporciona essa existência de devotamento e sacrifício. É uma grande alegria para mim ver o quanto o caráter de vocês é nobre, o quanto a missão que abraçaram é amada e protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, unam-se para continuar a obra de propagar a caridade. No próprio exercício dessa virtude encontrarão a recompensa, pois não existe alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sejam unidos, amem-se uns aos outros,
conforme os ensinamentos do Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, né? Bom dia, como a gente diz, né? Boa tarde, boa madrugada. Pessoal, enquanto a Janete estava aqui lendo esse trecho, eu estava me lembrando de quando eu comecei no Espiritismo, com muitas perturbações, e quando eu fui no centro espírita, né, procurar um auxílio normal, como qualquer pessoa, e me disseram: tu vai ter que ler o Evangelho segundo o Espiritismo 4 vezes ao dia, um trecho. Eu disse: mas eu tenho que ler isso 4 vezes ao dia? E a pessoa ainda reforçou: não, mas não é um capítulo inteiro, tu vai ler um trecho 4 vezes ao dia. E eu comecei a fazer isso, né? Já como todo mundo que entra no Espiritismo, às vezes a gente entra querendo buscar uma saída, uma solução para os tormentos, né? Eu comecei a ler e comecei a ler mesmo, comecei a gostar de ler cada vez mais, né? Puxa, só que legal. E cada vez que eu repetia um trecho, eu entendia ele de uma forma diferente, ou de uma outra forma, de uma outra maneira. E eu fiquei, digamos assim, envolvido pelo Evangelho. É claro que, pensando hoje, né, que nada acontece por acaso, o livro do Evangelho seria um livro que eu acabaria lendo muitas e muitas vezes. Do Pentateuco, né, dos 5 livros de Kardec, foi o livro que eu fiquei mais lendo, que eu mais gostei, tanto é que nós nos dedicamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Até pelo lado que funcionou, né, para mim. Eu comecei a encontrar a paz, as coisas começaram a se acalmar. Aí depois, buscando mais informações, me foi dito que isso ajuda a harmonizar o ambiente. Porque se tem algum espírito mal intencionado junto comigo, ele foi atraído por algo que eu emanava. E aquela força que eu emanava era a força que sintonizava com aquele espírito que ficava muito próximo, né? Isso já faz muitos anos, muitos, eu era bem novo. Aí eu comecei a ler e tudo começou a se modificar. E eu tive um outro entendimento, assim como o São Francisco de Paula fala, né, que pessoas continuam a obra dele. Eu me lembro muito bem das pessoas que faziam parte do nosso meio do pessoal que estudava o Espiritismo. Sempre tinham aqueles que não precisavam dizer nada. Eles chegavam e já estimulavam todo mundo a fazer alguma coisa. E olha que às vezes era só um sorriso dessa pessoa, ou só ela dar uma ideia, vamos fazer isso, e todo mundo já queria abraçar e vamos fazer. Olha só a emanação que uma energia positiva pode gerar. Tô falando do Walter. Falando com a Janete aqui, né, que é o Walter, é uma pessoa que eu me inspirei muito, eu gostei muito dele, né, uma pessoa que era muito simpática e dizia muito só com o olhar. E agora eu entendo. Só para vocês entenderem, o Walter que o Júnior está falando é uma pessoa que, quando a gente morou em São Paulo, era uma pessoa que trabalhava numa casa espírita que a gente frequentava em São Paulo. Então é disso que ele está falando. Isso. E no caso, quando ele falava assim, eu prestava muita atenção, eu gostava muito, e aquilo me inspirava. Mas uma das coisas que ele falava para mim, né, para nós, no caso a Janete estava junto, as crianças às vezes estavam juntos, era do nosso próprio estímulo. Nós devemos nos estimular. E quando tu vai vivendo a tua vida e tu vai querendo fazer alguma coisa diferente, a gente bate
num problema muito sério, que é o próprio eu. Né? Até a Lucy Vieira, né, ela colocou num dos comentários que era muito difícil estudar a si mesmo. Gente, não existe coisa mais difícil do que estudar a si mesmo. Porque a gente começa a ver o nosso lado ruim, o nosso lado podre, aquele lado assim, sabe, que a gente quer esquecer, mas não tem como esquecer. Faz parte da gente. Que bom que a gente pode ter essas manchas, essas marcas, e que a gente possa pensar nelas e lembrar como era antes. Se não está melhor agora. E às vezes a gente pode usar essas marcas doloridas que a gente tem na nossa vida como parâmetro para ver como a gente está hoje. Eu faço isso às vezes. Eu olho para mim hoje em alguns atos e eu vejo no passado e vejo, eu melhorei um pouco nisso, ou eu piorei nisso aqui. Eu posso trabalhar esse aspecto. Então, existe dentro de cada ser humano um conjunto de situações criadas pela própria vida. Muitas vezes a gente vai dizer, eu não pedi para ter depressão, eu não pedi para ter ansiedade, eu não pedi para ter problemas. Eles estão ali, eles existem e eles fazem parte. E eles vão nos testar. E aí, eu concordo com a Lucy Vieira mesmo. É muito difícil estudar a si mesmo, mas é tão necessário a gente se conhecer, porque daí a gente sabe aonde pode dar um passo. Quando a gente quer fazer algo muito, tá inspiradíssimo em fazer algo, parece que a gente não enxerga problemas, né? Não, olha, eu estou motivadíssimo, eu quero fazer minha vida ser diferente. Aí tu olha lá para frente, que é o correto, né? E tá vendo aquele objetivo lá na frente, eu vou ser um ser humano assim. Aí você começa a viver, começa a trabalhar. E você começa a encontrar mais problemas, mais dificuldades, mais muros, mais problemas, mais dificuldades, mais muros maiores ainda. Mas aí é que vem o aprendizado. Isso faz com que você se transforme numa pessoa muito forte. A gente acaba criando dependências na vida que parece que a gente não vai conseguir viver sem uma outra pessoa. A gente vai. Nós vamos conseguir viver sem as outras pessoas. Por mais que a gente ame, vai chegar a hora que vamos ter que retornar para o nosso lar maior. Todos nós vamos passar por isso. Um vai antes, um vai depois, um aqui do lado. Mas a batalha continua. A experiência continua. E quando a gente aprende que a vida continua e que nós temos que melhorar e dar o melhor de si, parece que a gente vai criando uma armadura. Não uma armadura para nos proteger do mal, mas uma armadura natural, imantada, que automaticamente são as coisas boas que emanam da gente. Como eu falei antes, né? Tem certas pessoas que só a presença dela no ambiente motiva todo mundo. E olha o que o São Francisco de Paula fala. Que nós devemos descobrir dentro de nós aquilo que nos estimule para que a gente possa ser luz para os outros. E às vezes a gente tem que forçar o sorriso. Às vezes a gente tem que lutar para poder vencer o egoísmo, que é o grande mal. Ele gera os maiores problemas da nossa vida. Geralmente a gente automaticamente acaba pensando em si. Em primeiro lugar, eu vou me defender, vou garantir isso. E depois a gente acaba ficando assim, endurecido, rígido. Já não consegue mais enxergar o outro como uma pessoa que está na mesma jornada de caminhada, de vida. Sendo todos filhos de Deus, fica muito difícil quando a gente só enxerga si.
quando as coisas giram em torno de nós. As coisas não giram em torno de nós. Nós fazemos parte de tudo isso aqui. E se nós unirmos forças com os outros, podemos mudar as coisas. Mudar uma ideologia, mudar uma harmonia, mas tem que começar de nós. Se uma das coisas que eu entendi foi que nós, por pensamento, podemos nos comunicar com quem já foi, então que espécie de pensamento eu vou mandar para aqueles que não estão conosco? É que nem a Lígia, a Melina, ela fala, né? Saudades da mãezinha, que já foi. Olha o carinho, né? A Janete também tem um carinho muito grande. Mas é assim, ó. Estão vivos. Ah, mas como é que tu sabe? A gente sabe. Continua. E se você mandar tristeza, desespero, eles sofrem porque eles não vão poder interferir conosco. Eles podem estar se adaptando, fazendo outras coisas, sendo tratados às vezes. A maioria das vezes a gente é tratado quando a gente desencarna. De tanta coisa que a gente sobrecarregou o nosso espírito, ele precisa ser tratado antes de ter um convívio lá. Então às vezes a gente emana aquele desespero, vem para mim, fica comigo, conversa comigo, sei lá. Cadê tu? Não consigo viver. Não pode. Manda coisas boas, lembra de coisas boas. Quando eu penso no meu pai, que já foi, eu só dou risada. Porque aquele ali era louco, fazia a gente rir o tempo todo. Quando eu penso na minha mãe, pai, eu penso numa pessoa maravilhosa. Que caminhou comigo quilômetros, caminhando, me ouvindo. Olha só, eu falo pra caramba. Tá entendendo? Então, tá como a gente manda, como a gente enxerga. Ah, eu cometi erros com eles, cometi erros com eles que eu peço desculpas. Né? Peço desculpas, eu sei que eles estão recebendo as minhas desculpas pelas minhas falhas, né? Porque qual filho que não falha com os pais? Qual é os pais que não falham com os filhos? Essa é a hora da gente pedir desculpa no pensamento, chega até eles. Isso acontece. Pense então, quando vocês forem emanar alguma coisa para alguém, encarnado ou desencarnado, pode ter certeza que vai atingir essa pessoa. Só que primeiro afeta você. O desespero que você sente por alguém vai derrubar teu coração primeiro. Vai chegar naquela pessoa, vai afetar ela, mas vai derrubar teu coração. Assim como os sentimentos pesados vai te destruir. E ainda pode afetar outra pessoa? Talvez. Mas vai te destruir. Ação e reação. Sejam todos bons e caridosos. É o que o nosso São Vicente de Paula fala. São Vicente de Paula. Sejam todos bons e caridosos. Isso é a chave para vocês terem uma vida melhor e equilibrada. Ser bom e ser caridoso. Até a Heloísa Paulo, ela comenta que conhece um rapaz, um imigrante, né, que veio para cá em bote de borracha, saindo da Europa. Ela conta uma historiazinha lá, né, uma história curta, e hoje ele ajuda essas pessoas, né, porque só quem passou sabe. Quem é que vai ajudar quem está no alcoolismo? Nós também tivemos alguém que falou alguma coisa do alcoolismo, tentar me lembrar? Eu acho que foi a Célia Santos, nisso. Então, que tem problema de alcoolismo, né? O alcoolismo é uma coisa triste. Até citaram para ela lá um site. Agradeço a quem está podendo responder, né? Somos todos companheiros dessa jornada. Um site de uma palestra que fala sobre isso. Mas quem consegue sair de um vício desses tem uma bagagem muito boa para poder ajudar aqueles que estão lá querendo sair. Às vezes a gente passa por dores que é justamente para a gente aprender a salvar os outros, a reconhecer a dor no outro e a salvar. Se você vê aí fora, quem ajuda é o mendigo, ele ajuda.
ele divide o que ele ganha com o outro, porque ele sabe que a fome dói, e se o outro não tem, ele reparte, ele dá, ele cede. Isso é uma grande aula, um grande ensinamento que a vida nos proporciona. Então vamos pensar, porque na verdade nós somos apenas alunos dessa grande escola. Vamos cometer erros? Vamos. Mas que bom se a gente ouvir os conselhos que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam. Façam que nem me passaram para mim. Leiam um trechinho, 4 vezes ao dia. Isso ajuda a harmonizar, ajuda. E acabou com o tempo despertando coisas boas, né? E aí você vai lendo e vai vendo e vai querer mudando, vai sabe, acrescentando em sua vida. Você vai entendendo muitas coisas. Façam valer a pena estar vivo. Que tudo que vocês realizem seja a consagração do que há de melhor em vocês. Olha, façam o melhor, deem o melhor. É a melhor coisa que vocês podem fazer. São Vicente fala pra gente ser bom e caridoso. Eu não sou ninguém, mas eu posso dizer o seguinte: dê o melhor. O melhor. Vocês vão conseguir com o tempo ser bons e caridosos. Nós estamos sempre aprendendo. A gente erra aqui, erra ali, mas quando a gente recebe de volta um sorriso, ou quando a gente observa que alguém está se dando bem por alguma motivação ou iniciativa nossa, que alguém está conseguindo sair do buraco, que alguém está progredindo, que alguém está vencendo na vida, isso é caridade. É ser o amparo na hora de urgência, mas principalmente um fator de mudança positiva para alguém. E às vezes, volto a repetir lá do início, a tua simples presença, como eu falei, né, daqueles que chegavam no ambiente e mudava tudo, que a tua simples presença possa mudar um ambiente, possa trazer paz e harmonia. Nós conhecemos várias pessoas assim, e nós vimos eles atuando sem que ninguém tivesse feito propaganda nem nada, nós estávamos vendo ele na rua atuando. Bom, com isso eu encerro meu comentário então. Bom, gente, vamos então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor,
derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que a luz se faça em seus lares, que vocês encontrem dentro de vocês a força necessária para vencer. Quando eu digo para vencer, eu estou dizendo enfrentar, lutar, para poder crescer e vencer. Não tem como pular a etapa de transformação para poder chegar em algo bom. Nós temos que nos transformar em algo melhor. Eu me lembrei também que a Thelma, ela fez uma referência que ficou com depressão depois do desencarne da Siloé dos Santos, de alguém querido, amado, próximo. É normal, sim, a gente sentir, Afinal de contas, nós temos companhias que estão conosco há muito tempo. Pais e mães, irmãos, amigos. Tem pessoas que, graças a Deus, despertaram em nós amor. Entende? Então nós não podemos confundir isso. Nós vamos amar essas pessoas que estão ao nosso redor. Nós amamos as nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, nossos pais, nossos netos. Nós amamos alguns amigos muito. Nós amamos várias pessoas de várias maneiras diferentes. E quando uma vai, é claro que a gente sente. Mas nós não podemos jamais esquecer que tudo segue uma lei nesse universo. Tudo. Existe um engenheiro. Lembra quando eu falei antes, no nosso encontro anterior? Quando a gente conhece a si mesmo, a gente consegue dar uma olhadinha por cima e descobre que tem um engenheiro que cuida de cada coisa. Cada coisa que está acontecendo, tem alguém que cuidou, que é Deus, que estava planejado, que estava acertado. Então, vocês têm que se sentir, viu, Thelma, feliz por ter um amor por alguém. E essa pessoa você vai reencontrá-la. Quando chegar a tua hora, quando chegar o momento de cada um, não vamos antecipar nada. E como eu falei, o pensamento chega até eles. Chega até o lugar onde eles estão. Às vezes nós necessitamos rezar por aqueles que foram, porque eram pessoas que tinham pouca cultura, pouco conhecimento, ignorância, e às vezes faziam atos que não eram legais. Então a gente tem que rezar para que essas pessoas tenham suas oportunidades, suas luzes, para poder evoluir mais e mais. Agora algumas vão e a gente sente aquela saudade. Quando é uma saudade boa, que bom, que bom. Agradecer a oportunidade de ter estado como aquela pessoa. Mas lembre-se que continuam outras pessoas ao nosso redor, que também nos amam, que também sentem a nossa necessidade, a nossa falta. A depressão é uma luta interna que vai nos ensinar a crescer. É difícil? Claro que é. Mas a gente cresce. Quando a gente esquece de si e começa a atuar em benefício dos outros, a gente acaba erradicando do nosso coração ela, porque quando a gente pensa na gente, parece que ela aumenta, mas quando a gente esquece da gente e pensa no outro, parece que ela se vai, porque tu começa a ajudar o outro, tu começa a participar de algum evento, de alguma coisa, quando você se esqueceu, passou. Eu sei que às vezes é profundo, deixa a gente, pessoas na cama. Vamos lutar, vamos levantar. Não podemos nos deixar abater. Tem que fazer valer a pena. Tem outras pessoas ao redor que nos amam, assim como nós amamos aqueles que foram. Então, quando a gente lembrar de alguém que foi, com um grande beijo no coração,
Pô, que alegria. Pô, que alegria que eu conheci meu pai. Ah, que coisa boa. Tem gente que nem conheceu os pais, né? Tem gente que foi abandonada pelos pais. Olha só, temos histórias diversas. Mas eu conheci o pai. Eu me lembro de muitas vezes dar muitas risadas. É meio engraçado pra mim. Mas isso é uma lembrança assim, tipo, pá, que legal que eu conheci ele, né? Pô, que legal, que honra ter sido meu pai. Desejo a todos uma excelente semana. Muita paz no coração. Desculpa ao pessoal que nos acompanha às 8 horas, tá? A gente estava envolvido e quando a gente se lembrou, já era tarde, a gente estava muito longe. Quer dizer, meu Deus, a gente... mas não tinha o que fazer, não tinha como avisar o Eri, estava para poder dar um socorro para nós, né? Para não faltar. Mas vai chegar um pouquinho tarde, tá? E vamos dar o nosso melhor. Vamos lembrar que tem gente que também nos ama. A gente fala muito em nós amar os outros, né? Mas tem gente que nos ama. Não vamos esquecer aqueles que nos amam. A vida pode estar difícil para nós. Pô, tá difícil para mim, mas eu sei, a Janete me ama, a Vinícius me ama, a Amanda me ama. Entende? Então eu não posso simplesmente não querer ver isso. Faz parte da vida, pode acontecer muitas coisas, pode deixar até de me amar. Faz parte também da vida acontecer isso. Mas eu não posso simplesmente achar, sabe, que somos responsáveis por tudo. Nós não somos responsáveis por tudo. A gente quer administrar tudo. A gente quer resolver tudo, a gente quer fazer o melhor e a gente acaba caindo no egoísmo. Então vamos deixar que as coisas aconteçam como devem acontecer. Vamos lutar pelas coisas que nos afetam, ansiedade, depressão, que é tão comum agora, né? Antes era pouco discutido. Vamos deixar de prestar muita atenção em detalhes e vamos viver mais a vida. Vamos fazer ela valer a pena. Vamos dar risadas, vamos ver um bom filme, vamos passear, vamos caminhar, vamos contar histórias. Vamos ouvir boas histórias. Vamos ouvir palestras, vamos ler livros interessantes que nos façam viajar ou escutar. Vamos viver a vida sem fazer dela um sofrimento. Nós somos linhas de frente. Nós somos as pessoas que estão na linha de frente. Vida tem altos e baixos. Nós estamos aqui agora. Agora é a nossa vez de dar o nosso melhor. Uma excelente semana para todos. Vamos agora receber o passe musical do Eri, né, para poder deixar que Jesus entre em nossos corações, nas nossas mentes, que às vezes a gente deixa ele de lado. Não vamos deixar ele de lado. Ele é o nosso grande mestre. Vamos recorrer a Jesus. É o nosso líder. Se nós somos linhas de frente, pode ter certeza que ele está lá na frente. Tá bom, pessoal? Uma excelente noite para todos. Boa noite a todos. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor,
A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br